Mas o movimento ecumênico para o qual tanto contribuiu o Conselho Ecumênico das Igrejas surgiu por graça do Espírito Santo. Qual é o grau de cegueira da grande massa populacional e principalmente da massa religiosa? A cada dia que passa, vemos que pessoas com poder social, financeiro, governamental e religioso se esforçam para fazer com que uma nova ordem mundial seja implantada. E realmente é fato que isso aconteça, pois até mesmo as Escrituras descrevam os fatos perfeitamente. Hoje, vemos debaixo de nossos olhos tais acontecimentos se cumprindo a cada dia. No dia 21 de junho do ano de 2018, Papa Francisco, líder supremo da religião católica no mundo, se reúne em Genebra com os líderes do Conselho Mundial de Igrejas. Se você não sabe o que é o Conselho Mundial de Igrejas, além de ter a Igreja Católica encabeçando esse movimento, é um organismo que reúne mais de 348 denominações religiosas, inclusive as protestantes, onde dentro deles fazem parte as luteranas, as anglicanas, as ortodoxas e até mesmo presbiterianas, sem contar as católicas. E o motivo principal dessa reunião, além de comemorar o 70º ano desse Conselho Mundial de Igrejas, é fazer com que acelere o processo para que eles se tornem uma unidade visível no mundo. Ou seja, para que eles se tornem um corpo só visível no mundo. Uma única religião. A mãe e as filhas juntas. Eu venho há muitos anos dizendo, repetindo nesse canal, o quanto é importante para a nova ordem mundial existir uma única religião. Qual é o caminho que a Igreja Católica trilha arduamente para preparar para que o antimessias possa reinar e dominar com tranquilidade diante de toda a humanidade. E por isso, eu venho gravando esses vídeos e peço que você compartilhe isso com o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquelas que estão dentro de denominações religiosas, tanto católica quanto evangélica, pois em um momento de Copa do Mundo, enquanto a maioria da população está totalmente anestesiada, eles aceleram esses processos nas sombras, por trás das pessoas, sem que elas consigam enxergar tais coisas. Muitos que estão dentro de denominações protestantes, buscando as sinceras e verdadeiras palavras de Cristo, não enxergam que fazem parte de uma única coisa com as mães, que são as católicas, pois a igreja protestante e as igrejas evangélicas saíram de dentro do catolicismo com os mesmos dogmas, cultos praticados em templos de pedra, com líderes religiosos e uma busca incessante por dinheiro. É a grande prostituição da palavra do Messias. Por isso que a própria Bíblia os expõe como a grande prostituta, pois elas trocaram as palavras verdadeiras de Cristo por dinheiro. Se tirar o dinheiro de todas essas denominações religiosas, tanto católicas quanto as protestantes, luteranas, anglicanas, ortodoxas, não importa, tirou o dinheiro delas, elas caem. E as verdadeiras palavras do Messias é considerada como a noiva, pois a noiva precisa de um único sentimento, que é o amor, e não precisa de dinheiro. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, pois as informações que são contidas nele é realmente bem importante, e se você entende um pouco de nova ordem mundial, você sabe que isso é realmente assustador e está a todo vapor, pois o próprio Messias foi morto pelo sistema religioso. O mesmo sistema religioso que ainda temos vivo nos dias de hoje foi o que há 2000 anos atrás não aceitou as palavras de Cristo, que batiam de frente contra os seus preceitos e dogmas, e aí se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás e planejaram a sua morte, e enfim o mataram, pois até mesmo essa história eles escondem de todos nós. E eu venho nesse vídeo aqui a repetir o quanto é importante para o antimessias, o anticristo reinar, ter uma única religião no mundo. E a Igreja Católica vem fazendo o seu papel já de vários e vários anos. E agora as protestantes, como filhas, vêm também unindo-se a ela, fazendo totalmente o papel que está descrito no livro de Apocalipse. Depois de tantos anos de empenho ecumênico, neste 70º aniversário do Conselho, peçamos ao Espírito que revigore o nosso passo. Que as distâncias não sejam desculpas. É possível, já agora,
caminhar segundo o Espírito. Rezar, evangelizar, servir juntos. Isto é possível e agradável a Deus. Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos. Eis a nossa estrada mestra. Esta estrada tem uma meta concreta: a unidade. Pois a religião é uma das principais formas de controle populacional, de controle de massas. Um líder religioso pode fazer com que os membros, os fiéis de sua denominação religiosa, façam coisas que até mesmo eles não queiram fazer, como por exemplo aquele pastor que fez os fiéis comerem grama, comerem capim. E dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem. Também temos o exemplo daquele vídeo que inclusive eu fiz aqui no canal, do pastor que fez os fiéis, os membros de sua denominação religiosa na África, beberem veneno, água com veneno. Inclusive vários deles morreram algumas horas após esse culto macabro, esse culto satânico que ele fez. Totalmente sem conhecer a palavra, mas mostrando aí que um líder religioso tem um poder imenso sobre os membros de sua denominação religiosa. É claro que esses foram casos extremos, porém, para um anti-messias reinar e dominar com mais facilidade, é necessário e muito mais fácil se existir uma única religião, um único grupo, uma única unidade, como assim foi dito no Vaticano News, nas notícias do Vaticano, uma única unidade que siga os mesmos pensamentos, que tenha os mesmos dogmas, as mesmas doutrinas religiosas. E um outro grande exemplo disso foi Moisés, a história descrita por ele mesmo nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas dos mandamentos na mão e se depara com aquela multidão rebelde do povo de Israel que estava adorando ali um bode, um bezerro feito de ouro. Ele olha para eles e diz: e agora? O que devo fazer? E o que ele precisaria fazer para controlar esse povo e levar eles até a terra de Canaã? Então ele cria 613 preceitos político-religiosos que vão abranger vários meios dentro dessa sociedade de Israel para fazer com que eles cheguem até a terra de Canaã de uma forma organizada e de uma forma controlada. E dentro desses preceitos políticos religiosos, nós vemos que Moisés toca em vários e vários pontos da vida, até mesmo pessoal de cada um, pois ele impõe ali formas de como eles devem se vestir, o que eles devem ou não comer, o que eles devem ou não tocar, como eles se devem portar socialmente e até mesmo sexualmente dentro daquela comunidade, e até mesmo religiosos, de como eles deveriam prestar sacrifícios com alimentos, com animais, com dinheiro e se portar diante do próprio Criador. Moisés criou uma religião que os judeus seguiram durante muitos e muitos anos. Moisés mostrou o poder que tem um líder religioso. Moisés descreve em seus livros que recebeu esses preceitos de um anjo, e tais preceitos guiaram os hebreus durante muitos e muitos anos. Porém, estudando a fundo, vemos claramente que Moisés, para controlar aquela população, criou uma religião, com dogmas, preceitos, regras e ordenanças, tanto religiosas quanto políticas, pois em determinadas situações, essas regras julgavam o indivíduo, muitas vezes o condenando ao apedrejamento e, consequentemente, à morte. Anos e anos depois, vemos o Messias destituindo totalmente a ligação entre Deus e os preceitos políticos religiosos criados por Moisés em frases como: eu sou maior que o templo, eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado, não quero sacrifícios, apenas misericórdia. E talvez a principal delas, que é: se te disserem que era olho por olho e dente por dente, eu te digo que se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E além disso, vemos nas Escrituras Cristo tocando em pessoas consideradas imundas pela religião criada por Moisés.
Vemos também que os próprios líderes religiosos o questionavam perguntando se ele pensava ser maior que Moisés, pois o Messias veio enviado pelo Criador para mostrar que o homem não precisa de religião nenhuma para estar em ligação com o próprio Deus, apenas amor dentro de seu coração, amor ao próximo e amor a Deus. Não é necessário dinheiro, nem templos de pedra, nem líder em forma humana, ou seja, um sacerdote, um pai, um pastor ou um mestre, para mandar em você. Apenas o próprio Deus em espírito e em verdade, pois Cristo, o próprio Messias, sabia o mal que tais coisas trariam. A partir do momento que as pessoas entendem essas verdades, se tornam livres e não mais escrava de um sistema político-religioso. Mas os líderes religiosos locais, os sacerdotes, os mestres da lei e os escribas, se reuniram e armaram uma grande emboscada para assim matar o Messias. E assim o fizeram. O sangue dele está nas mãos do sistema religioso até os dias de hoje. Eles o mataram e ainda continuam vivos. E hoje, como lobos em pele de cordeiro, na calada da noite, nas sombras, eles preparam o caminho para que o anticristo possa reinar por meio de uma única religião, por meio de dogmas, de templos de pedra, debaixo do pilar do dinheiro, embaixo do jugo de um líder religioso homem, ao invés de ter o Messias como o próprio líder religioso. Para aquele que não sabe, no livro de Tessalonicenses, o escritor da carta nos mostra que o próprio anticristo se assentará no templo de Deus. Nós, os que já estamos despertos, sabemos que Deus, o próprio Criador, o verdadeiro Criador, não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, ele não habita em templos de construções, em templos de pedra. Sabemos que ele habita em um templo que foi feito pelas suas próprias mãos, ou seja, em um corpo humano, dentro do meu corpo, dentro do seu corpo, dentro do nosso corpo. Então o próprio anticristo virá em forma de um humano, se assentando em um verdadeiro templo do Criador. E de acordo com os planejamentos da nova ordem mundial, é de extrema importância que para que ele tenha um maior domínio da população, exista a única religião. E se você não sabe, a mãe das prostituições, a denominação católica, já vem de muitos e muitos anos preparando o caminho para o antimessias. Além de se unir agora, no dia 21 de junho, para acelerar o processo de única religião, eles, de anos e anos atrás, vêm com seus papas solicitando uma única liderança mundial, ou seja, um homem que domine sobre todos os presidentes e que tenha poder sobre o mundo todo. Esse é o caminho preparado pela denominação católica para que venha logo o seu antimessias. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela... De acordo com um documento chamado Caritas in Veritate, o antigo Papa Bento XVI já descrevia em sua carta, a importância de que a Igreja Católica via em que o mundo tivesse uma única liderança suprema mundial governando todas as nações. E a notícia mais atual que vemos é esta, que no dia 21 de junho, Papa Francisco faz de tudo para que se acelere o processo de unificação das religiões. Por isso é importante que você abra os olhos quando se fala de denominação religiosa, pois foram os próprios religiosos que mataram o Messias para esconderem de vez as suas palavras. Eles mesmos perseguiram os apóstolos e muitas vezes conseguiram matar também, pois faziam a divulgação das palavras de Cristo. Nós estamos aqui até hoje com o mesmo papel. A gente não sabe até quando vai durar, nem mesmo esse canal. Por isso é importante que você compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você conseguir, para que essas informações sejam passadas. Eu peço também que você se inscreva no canal Expondo a Mentira, pois caso esse canal aqui venha a cair, você está lá e nós temos ainda o contato e a publicação dos meus vídeos que será feita por esse outro canal secundário. E não se esqueça daquilo que o próprio Messias nos ensinou. No vídeo que você verá a seguir, lembre-se, eles vêm com a máscara de bondade, são lobos em pele de cordeiro. Eles vêm com uma boa aparência, uma voz muito agradável, mensagens de amor e de paz, mas por trás dessa máscara de cordeiro está um grande lobo devorador. Tome cuidado, abra os olhos e pesquise, leia as escrituras assim que puder,
para que não seja enganado por esses homens que estão nas caladas da noite preparando uma nova ordem mundial. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.